Oi, vamos falar sobre cavalos? Existem diversos esportes de cavalos incríveis, e eu mesma sou uma pessoa que aprecia demais assistir competições que envolvem esses lindos animais. No entanto, um caso envolvendo crueldade a um cavalo campeão mundial dói no meu coração sempre que eu penso nele. O esporte que eu vou falar sobre hoje é um esporte chamado adestramento, que apesar de seu nome dar ideia sobre o clássico adestramento de cachorros em que você dá comandos de senta e deita e torna o animal mais manso, é totalmente diferente para os cavalos. O adestramento é um esporte que consiste em treinar o cavalo para que ele seja muito confortável de montar e tenha movimentos fluidos e bonitos. Mas o principal foco do adestramento é fazer o cavalo entrar em harmonia com o seu condutor, depositando toda a sua confiança nele e se movendo junto com ele. E a parte mais importante, tudo isso deve ser feito sem nenhuma forma de violência ou maus tratos envolvida. O esporte é praticado com o cavalo executando diferentes andaduras ao som de uma música que constantemente muda de ritmo para se adaptar aos movimentos dele, fazendo parecer que o cavalo está dançando. E é exatamente por isso que ele impressiona quem assiste. A maioria dos cavalos de adestramento gostam muito de seus trabalhos, e isso é visível pois esses cavalos são muito naturais e têm força de vontade, além de, algumas vezes, tentarem até mesmo bater seus cascos no chão seguindo o ritmo da música para dar ainda mais a impressão de que eles estão dançando. E o adestramento, gente, é um esporte muito bom dentro do hipismo. Quando ele é praticado da forma correta, o cavalo é muito feliz e bem tratado, vivendo uma vida em qualidade super premium. Mas eu disse que isso é quando ele é praticado de forma correta, não é? Pois algumas pessoas praticam da forma errada, e quando isso acontece, o adestramento se torna um grande inferno na vida do cavalo. Dentro desse esporte, existia um cavalo campeão mundial, que ganhou inúmeros prêmios e ainda é considerado o segundo melhor cavalo de adestramento de todo o mundo. O nome desse cavalo é Moorland Totilas, mas nós vamos chamar ele só de Totilas por aqui. O Totilas foi um cavalo que nasceu dos pais Gribaldi e Lominka. O Gribaldi foi o pai do Totilas e foi montado, inclusive, pelo mesmo cavaleiro do filho. Ele foi elegido como um dos melhores garanhões no ano de 1995, e a Lominka, que é a mãe do Totilas, e foi escolhida por ser uma égua que estava gerando muitos potros com temperamento e habilidade incríveis para adestramento. E eu posso te surpreender com isso, mas a Lominka ainda está viva. Sim, a expectativa de vida dos cavalos é de 25 a 30 anos, e a mãe do Totilas ainda está viva, vendo sua aposentadoria em um estábulo lá nos Países Baixos e tem 32 anos hoje em dia. O Totilas foi cavalgado por duas pessoas durante sua carreira, começando por uma amazona holandesa, em que ele começou no adestramento. Quando ele começou, ele era muito bem tratado e gostava muito do que fazia, sempre com o pescoço arqueado e cheio de entusiasmo. Mas tudo isso acabou quando a holandesa parou de montar ele e seu cavaleiro foi trocado por um homem chamado Edward Gal, que também é um holandês. Edward Gal usou métodos no Totilas que destruíram o cavalo. Ele começou a ter movimentos considerados mais bonitos por algumas pessoas, mas para ter tais andaduras, ele sofreu muito. O Totilas foi alvo de uma técnica chamada Roll-Cur, que se baseia em fazer o cavalo hiperflexionar o pescoço de uma forma que não é nada natural e é muito dolorosa. Nessa técnica, o cavalo dobra o pescoço de forma exagerada até que seu queixo esteja encostando na base do pescoço. No adestramento, é desejável que o cavalo flexione o pescoço levemente, mas de uma forma que não é nada exagerada como no Roll-Cur. O propósito de fazer isso é porque isso facilita que o cavalo tenha contato com quem está montando nele, e ele faz isso para poder sentir melhor as rédeas. Flexionando o pescoço, o cavaleiro não precisa usar a força para ele sentir e obedecer, porque o cavalo não vai estar sentindo simplesmente as rédeas, mas cada movimento da mão do cavaleiro. Então, são usados apenas alguns puxões e movimentos bem delicados, o que é muito bom. O adestramento também prefere que o cavalo dobre o pescoço assim para ele se equilibrar melhor, pois fazendo isso, o cavalo favorece as pernas da frente e distribui melhor o peso entre seus membros, ajudando ele a dar impulso e a executar os movimentos de forma confortável. Dobrar o pescoço também ajuda o cavalo a relaxar a mandíbula, o que é algo importante para que ele continue calmo e concentrado. Ajuda o cavalo a se tornar mais flexível, conseguindo se mover de forma mais mole em vez da movimentação rígida. E somando a tudo isso, o pescoço arqueado é bonito. Ele é considerado um sinal de beleza no adestramento por mostrar exatamente a essência do esporte, a obediência do cavalo ao seu cavaleiro e a calma dele. Enquanto isso, o Roll-Cur distorce tudo isso e é totalmente o contrário. No Roll-Cur, o cavaleiro puxa as rédeas com muita força para dentro e para baixo, o que obriga o cavalo a dobrar o pescoço de forma excessiva, exagerada e dolorosa. O cavalo não tem a opção de negar isso,
pois dentro da boca dele tem uma parte do equipamento que se chama freio. Esse freio é feito de metal na maioria das vezes e serve para cutucar levemente a boca do cavalo para ele entender a direção e a intensidade do contato. E por ele ser de metal e ficar dentro da boca, tem que ser usado de forma muito delicada. Quando o cavaleiro puxa muito esse freio, ele causa uma dor intensa ao cavalo, podendo destruir a mandíbula do animal, inflamar ou arrancar dentes e o pior dos casos, se ele colocar a língua em cima do freio, esse freio pode mutilar a língua. E o cavalo, por sentir tanta dor durante esse processo, obedece para tentar amenizar o próprio sofrimento, mas acaba causando ainda mais sofrimento com a dor do freio unida com a dor de seus pescoços estar hiperflexionando. Vamos fazer um teste? Eu quero que enquanto eu continuar falando, você dobre seu pescoço ao máximo que pode e encoste seu queixo no seu peito. Tudo isso sem abrir nem um pouquinho a boca. Tá doendo, né? Dói as costas, o pescoço, dói tudo. Isso porque você tentou rapidinho e logo voltou ao normal. Agora, imagina a dor do cavalo que fica horas e horas assim. Isso não é só dor, é tortura. O roll cur é feito quando o cavalo não dobra normalmente o pescoço e é muito agitado, querendo manter a cabeça levantada. Ou até quando ele dobra, mas dobra menos que o cavaleiro quer. Isso acontece com treinadores que, além de não terem um pingo de paciência com o cavalo, são muito cruéis, pois para o cavalo dobrar o pescoço, ele precisa ser condicionado para se acalmar. Sim, se o cavalo não dobra o pescoço de jeito nenhum durante a competição de adestramento, isso é sinal de que ele simplesmente não consegue relaxar o suficiente. E em vez do treinador ajudar esse cavalo a lidar com esse problema de relaxamento, ele apela para a pior parte e disfarça que o cavalo está relaxado, fazendo essa coisa horrível. O roll cur é praticado durante a montaria. Isso quando não é praticado em horas vagas em que o cavalo está em sua baia, pois existem casos de treinadores que amarraram uma corda na boca do cavalo e no pescoço para forçar ele a ficar com o pescoço dobrado por horas, como é o caso dessa imagem de um cavalo que, graças a Deus, foi resgatado. O Edward Gal fez exatamente isso com o Totilas. Quando começou a treinar ele, fez o roll cur com um coitado. Em suas últimas apresentações, isso é difícil de notar, mas temos capturas claras de movimentos em que o Totilas estava em sua posição de roll cur, como essa aqui, que é a que mais mostra esse dobramento de pescoço exagerado, e foi tirada quando o Edward Gal estava cumprimentando os juízes da competição. Essa daqui, que aconteceu durante a competição e também é muito fácil de notar, e essa, cuja situação é a mesma. É muito fácil ver o claro roll cur que o cavalo passou nessas fotos, mas é difícil identificar essa técnica no Totilas em outros cavalos quando não é óbvio. Eu vou ensinar rapidinho e nós vamos pro sermão. Tá vendo essa foto que tá aparecendo na tela? No primeiro caso, é o roll cur. No segundo caso, é como o cavalo realmente deveria dobrar o pescoço. No roll cur, o cavalo dobra o pescoço para dentro em direção ao peito. Eticamente, o cavalo dobra o pescoço para baixo, em que a cabeça fica apontada para o chão, não virada para dentro. A forma mais simples de identificar esse tipo de abuso é só ver como o pescoço está. Se ele estiver levantado como nesse cavalo da foto, ele está sendo treinado de forma ética. Se ele estiver virado para baixo, provavelmente o cavalo sofreu roll cur em alguma parte da vida. Mas infelizmente, o roll cur não se resume apenas à dor no pescoço. E ele pode ter ajudado muitos cavalos campeões a morrerem mais cedo de formas drásticas. O roll cur, além da dor, impede o cavalo de respirar livremente porque a garganta fica muito fechada com o contato, causa estresse físico e psicológico no animal, tensiona completamente o músculo do pescoço e alguns outros músculos, o que é a praia para aparecerem lesões. E também impede que ele se movimente e se expresse naturalmente, tornando tudo o que ele faz forçado durante a realização da técnica. Um cavalo que sofre com roll cur pode colocar a língua para fora, salivar em excesso e arregalar os olhos como claros sinais de desconforto. O Totilas, apesar de todo esse sofrimento, ganhou inúmeros prêmios, ficando em primeiro lugar em suas competições 35 vezes e ganhou uma Copa do Mundo com um impressionante 92% de pontuação, o que é muito para um cavalo de adestramento. Muitas pessoas se mobilizaram sobre o sofrimento do animal, e o Edward Gal chegou até mesmo a ser proibido de competir, mas nada foi feito para ajudar o pobre cavalo a ter uma vida melhor, e ele morreu em 2020, em decorrência de uma cólica, que, se você não sabe, não é a cólica normal que nós humanos temos, mas problemas intestinais.
Chegou a hora do sermão. Para início de conversa, eu não quero que vocês julguem outros cavaleiros apenas pela posição do pescoço. Muitos cavalos trocam de treinadores durante a vida, e infelizmente, o impacto do Roku é pelo resto da vida. Os cavalos não nascem sabendo dobrar o pescoço, eles aprendem e tornam isso um hábito. Se o cavalo aprendeu da forma errada, ele provavelmente vai fazer errado todas as vezes. No entanto, é preciso notar se o cavalo está sofrendo sendo montado por aquela pessoa. Ele até pode ter sido treinado por outro cavaleiro de forma errada, mas não sofre com o cavaleiro atual porque ele impede o animal de hiperflexionar. Sim, impede. Mas eu repudio completamente qualquer treinador que use o Roku no treinamento de cavalos. Esses cavaleiros sabem que o Roku causa sofrimento extremo, sabem que o cavalo sente dor, mas eles fazem mesmo assim apenas por ser mais fácil do que condicionar durante muito tempo o cavalo a agir de forma natural e relaxar o pescoço. A principal organização de esportes equestres, o FEI, proíbe a prática do Roku e desqualifica qualquer cavaleiro que use ela. Pelo menos é o que pensamos, pois eu ainda vejo muitos cavalos com sinais claros de que passaram por essa técnica terrível competindo em suas arenas. Sinceramente, nós precisamos de organizações que fiscalizem mais os maus-tratos especificamente contra cavalos, pois quando os maus-tratos são direcionados a animais como cachorros e gatos, tudo é resolvido rapidamente. No caso dos cavalos, não. O cavaleiro no máximo perde a capacidade de expor o animal e competir com ele, mas não perde a licença e ainda pode machucar o coitado. O Totilas foi um grande, se não o maior exemplo de um cavalo que sofreu tortura durante sua vida e alcançou o pódio. Mas tudo isso a que custo? Ele merecia coisa melhor. Eu sinceramente acho que o Edward Gal não tinha que ter escapado apenas com a proibição de competir, mas que o caso do Totilas deveria ter sido investigado a tempo enquanto ele ainda estava vivo para tirar aquele cavalo do sofrimento. E nada garante que o Edward Gal, junto com sua organização de venda de esperma de cavalos que ele é dono, a tão famosa Glock Horse Performance Center, não estejam abusando de outros cavalos. O Totilas não foi um cavalo pertencente à Glock Horse Performance Center, mas ele teve 2 filhos que são dessa organização, entre eles o Glocks Toto Jr. e o Glocks Total Us, que é um dos meus cavalos de adestramento preferidos. E ambos estrearam nesse show chamado Black Magic. Eu não tenho estudo sobre esses 2 cavalos em específico, mas sei que o Glocks Toto Jr. é o cavalo que o Edward Gal monta entre esses 2 filhos do Totilas, e sei que ele está sendo, infelizmente, estragado por ele da mesma forma que o pai. Entre os cavalos da Glock, temos exemplos que o Edward Gal montou e também fez Roku neles, como o Glocks Undercover, que é um dos cavalos mais notáveis na pauta sobre Roku, e o cavalo Glocks Onique, que morreu por negligência e quebrou as 2 patas durante a recuperação de uma cirurgia. Ou seja, o Edward Gal não abusou só do Totilas, mas de um dos filhos dele e de outros cavalos que competiram junto com ele, provando que é impossível confiar que esse tipo de gente só pratica o abuso uma única vez. E o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve, compartilha e não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Eu gostaria de mandar um salve aos membros do canal. Um salve a você, Gideão, um salve a você, Miyamoto, um salve a você, Matheus de Oliveira Moreira e um salve a você, Ember. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro do canal também ou mandar um valor aí nos comentários. E me segue no Instagram se você quiser acompanhar mais. Tchau, tchau, galera. Oi, amor. Tá fazendo o que aí, amor? Coisinha fofa. Esse olharzinho lindo. Coisinha fofa do Antônio Xerá.